Espírito Santo, você sabe que eu não posso fazer isso sem você. Não quero falar uma única palavra sem sua presença, sem sua unção, sem sua glória derramada sobre cada sílaba que sair da minha boca. Venha agora mesmo. Tome controle desta mensagem e fale através de mim para cada coração que precisa ouvir. Hoje, sinto profundamente em meu espírito que esta mensagem é para alguém específico. Alguém que tem clamado em secreto, chorado em silêncio, perguntado onde está Deus quando mais precisa dele. Alguém que olha ao redor e vê outras pessoas recebendo suas bênçãos, suas respostas, seus milagres, suas portas se abrindo, enquanto você ainda espera, na fila do sobrenatural. Vou te dizer algo que pode te chocar profundamente, mas preciso que você ouça cada palavra até o final. Quando parece que absolutamente nada está acontecendo na sua vida, quando parece que Deus esqueceu completamente seu endereço, quando parece que suas orações mais desesperadas batem no teto e voltam vazias, é exatamente quando Deus está preparando algo tão grande que vai fazer você esquecer todos os dias, meses, até anos de espera dolorosa. Há um sussurro claro do céu hoje que diz: seu milagre não atrasou nem um segundo. Ele está sendo preparado com a precisão de um artesão especializado criando algo único, ajustando cada detalhe para funcionar no momento matematicamente perfeito. Mas antes que esse milagre se manifeste fisicamente, o Espírito Santo precisa que você entenda algo absolutamente crucial. Precisa que você discerna os planos divinos que sempre existiram. Precisa que você prepare seu coração, sua mente e seu espírito para reconhecer os sinais específicos que Ele sempre envia antes de mover sua mão todo-poderosa sobre uma situação impossível. Espera um momento. Pare tudo o que você está fazendo. Antes de continuar, preciso que você entenda algo que vai revolucionar completamente sua perspectiva sobre o que está acontecendo na sua vida agora mesmo. O que estou prestes a compartilhar transformou vidas de formas que não posso explicar adequadamente com palavras humanas limitadas. Pessoas que estavam literalmente na beira da angústia profunda descobriram que estavam, na verdade, na beira do maior milagre das suas vidas. E talvez seja exatamente onde você está neste momento. Não é casualidade cósmica você estar ouvindo esta mensagem hoje. Isso não é coincidência universal. É um encontro com o sagrado que foi marcado, agendado, planejado antes da fundação do mundo. Uma reunião celestial entre seu espírito sedento de respostas e a revelação transformadora que pode mudar o rumo completo da sua história pessoal. O céu se move quando você menos espera ver movimento. Os anjos se alinham estrategicamente quando você menos percebe atividade espiritual. E seu espírito deve estar perfeitamente calibrado para captar essas frequências divinas que estão sendo transmitidas neste exato momento. Deixe-me te contar algo que muito poucos pastores têm coragem de ensinar publicamente. Quando Deus está prestes a realizar um milagre transformador na sua vida, Ele não simplesmente aparece do nada como mágica e faz acontecer instantaneamente. Ele segue um padrão meticuloso, um método testado, uma sequência divina de preparação que se repete consistentemente ao longo de toda a Escritura Sagrada. É exatamente como o útero materno de uma mãe grávida. Por 9 meses completos, algo absolutamente extraordinário está sendo formado, desenvolvido, preparado em um lugar completamente oculto, secreto, totalmente invisível aos olhos humanos naturais. Mas não é invisível para quem conhece os sinais reveladores. O enjoo matinal característico, a mudança radical no apetite, a sensibilidade emocional aumentada, os desejos estranhos,
Tudo aponta claramente para o milagre que está sendo cuidadosamente preparado. Assim também funciona perfeitamente no reino espiritual invisível. Deus te leva a momentos de intimidade com Deus, a momentos de preparação totalmente invisível, onde Ele está tecendo meticulosamente algo que seus olhos físicos ainda não podem ver, mas que seu espírito pode discernir perfeitamente se estiver espiritualmente atento e sintonizado. Sabe por que você tem se sentido tão estranhamente diferente ultimamente? Por que conversas sem propósito te incomodam profundamente? Por que você não consegue mais se conformar, nem se satisfazer com o conformismo religioso que antes te bastava completamente? Por que você está espiritualmente grávida de possibilidades divinas monumentais? Seu espírito está carregando algo poderoso que ainda não nasceu fisicamente, mas que está crescendo exponencialmente a cada dia que passa. Você nunca se encaixou completamente em lugar nenhum, não é verdade? Sempre foi o diferente. O que pensa revolucionariamente fora da caixa. O que incomoda as pessoas, religiosas tradicionais, com perguntas profundas que elas não sabem responder adequadamente. Sabe exatamente por quê? Porque você não foi criado, moldado, destinado para se encaixar passivamente. Você foi criado especificamente para se destacar brilhantemente. Sua diferença não é imperfeição. É o plano de Deus absolutamente intencional. E agora, precisamente neste momento crucial da sua vida, Deus está preparando cuidadosamente o cenário completo para mostrar ao mundo inteiro por que Ele te fez tão único. Por que Ele plantou em você essa sede espiritual insaciável por algo infinitamente maior? Por que Ele cultivou em você essa busca incansável que não se satisfaz jamais com respostas superficiais? Há exatamente 7 sinais divinos incontestáveis que aparecem consistentemente quando Deus está preparando seu milagre pessoal. 7 planos divinos que se repetem perfeitamente ao longo de toda a Escritura. 7 formas específicas de Deus sussurrar claramente no seu ouvido espiritual. Prepara-te cuidadosamente, meu filho amado, porque eu estou prestes a agir de uma forma que vai te deixar completamente sem palavras. Estes não são sinais que você precisa forçar artificialmente ou fabricar religiosamente. São sinais que acontecem sobrenaturalmente quando o céu está se movendo poderosamente em sua direção. São sinais da presença divina caminhando determinadamente em direção à sua situação humanamente impossível. Sinal número 1. O retiro espiritual que vem diretamente de Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 26. Maria estava completamente sozinha em seu lar quando o anjo Gabriel apareceu subitamente com a notícia que mudaria não apenas sua vida pessoal, mas a história completa da humanidade inteira. Em Gênesis capítulo 39, José estava completamente isolado na prisão injusta quando começou a interpretar sonhos proféticos que o levariam diretamente ao palácio real. Em Êxodo capítulo 3, Moisés estava completamente sozinho no deserto, cuidando de ovelhas quando viu a sarça que ardia miraculosamente sem se consumir. Você tem sentido uma solidão estranha e inexplicável ultimamente? Não uma solidão triste, depressiva ou desesperadora, mas uma solidão diferente, santa, sagrada. Como se você estivesse sendo cuidadosamente separado, isolado propositalmente, preparado em segredo para algo que apenas você deve ouvir, diretamente de Deus. Talvez você tenha notado que não consegue mais suportar, nem tolerar conversas completamente vazias, que pequenas fofocas sociais te irritam profundamente, que reuniões sociais que antes te divertiam genuinamente agora te deixam estranhamente exausto, que você prefere ficar sozinho em casa lendo
orando, buscando, meditando, do que sair para se divertir com coisas que não alimentam absolutamente nada na sua alma. Isso não é comportamento antissocial problemático. É preparação divina meticulosa. Deus precisa te ter completamente sozinho para te falar coisas sagradas que multidões barulhentas não conseguiriam compreender adequadamente. Precisa calibrar perfeitamente seu ouvido espiritual para frequências celestiais que apenas corações completamente preparados conseguem captar claramente. É precisamente nesse isolamento santo que ele planta sementes preciosas de revelação que florescerão magnificamente no momento divinamente determinado. É nessa solidão proposital que ele te ensina pacientemente a ouvir sua voz, acima de todas as outras vozes competitivas que lutam constantemente pela sua atenção dividida. Maria estava completamente sozinha quando recebeu a visitação mais importante de toda a mal da história humana. E quando você compreende profundamente que seu isolamento atual não é abandono cruel, mas preparação amorosa para uma visitação divina pessoal, absolutamente tudo muda drasticamente de perspectiva. Letícia, enfermeira dedicada de Fortaleza, me contou pessoalmente que durante 4 meses consecutivos se sentiu estranhamente isolada de forma inexplicável. Amigos próximos pararam, misteriosamente, de convidá-la para sair. Compromissos sociais foram cancelados sem explicação lógica. Convites para festas simplesmente pararam de chegar. Ela chegou honestamente a pensar que tinha feito algo terrivelmente errado. Até que numa quinta-feira normal de manhã, sozinha em casa orando, recebeu uma ligação telefônica que mudou sua situação financeira para sempre. Era uma proposta de trabalho internacional em assistência humanitária que surgiu através de uma conexão profissional que ela nem sabia que existia. Salário em dólares, moradia paga, seguro-saúde internacional, oportunidade de viajar pelo mundo servindo a Deus. Deus havia usado estrategicamente aqueles 4 meses de isolamento forçado para preparar completamente seu coração, sua mente e seu espírito para uma bênção que exigia maturidade espiritual, estabilidade emocional e foco total que ela não teria conseguido desenvolver em meio à agitação social constante. Se você está passando por um isolamento que não consegue explicar racionalmente, não se desespere, nem se aflija, celebre com expectativa. É o primeiro sinal absolutamente incontestável de que Deus está preparando algo extraordinariamente grande para a sua vida. Sinal número 2. A inquietação sagrada que não passa nem diminui. Em Daniel, capítulo 2, versículo 1, o rei Nabucodonosor teve sonhos perturbadores que mexeram profundamente com seu espírito. Ele sabia intuitivamente que havia recebido algo extremamente importante, mas não conseguia decodificar completamente o significado. Em Gênesis, capítulo 37, José teve sonhos proféticos que criaram uma inquietação permanente em seu coração, uma sensação profunda de que seu destino era infinitamente maior do que suas circunstâncias atuais sugeriam. Em Atos, capítulo 16, versículo 9. Paulo sentiu uma compulsão inexplicável, uma urgência espiritual irresistível para ir à Macedônia. Tem algo mexendo insistentemente no seu espírito ultimamente? Uma sensação constante e persistente de que algo significativo está para acontecer? Uma energia estranha e inexplicável que te faz acordar regularmente de madrugada com o coração acelerado. Mas não de medo ou ansiedade, e sim de expectativa pura. Você tem sentido como se estivesse permanentemente na sala de espera do sobrenatural? Como se houvesse uma gestação espiritual acontecendo continuamente dentro de você, mas você não consegue identificar exatamente o que está sendo formado? Isso definitivamente não é ansiedade clínica. Isso não é estresse psicológico.
Isso é antecipação espiritual legítima. Seu espírito está captando movimentos sutis no reino celestial que sua mente natural ainda não consegue processar nem compreender completamente. É exatamente como uma mulher grávida que sente os primeiros movimentos delicados do bebê muito antes de qualquer pessoa conseguir ver externamente. Seu espírito possui antenas infinitamente mais sensíveis que seus 5 sentidos físicos, limitados. Ele capta frequências divinas imperceptíveis, pressente mudanças no clima espiritual, percebe quando o céu está se movendo determinadamente em sua direção. E essa inquietação persistente que você sente é seu espírito dizendo claramente: algo monumentalmente grande está vindo rapidamente. Prepara-te adequadamente. Pode ser que você acorde consistentemente às 3 da manhã com vontade irresistível de orar, mas sem saber exatamente pelo que orar especificamente. Pode ser que sinta vontade espontânea de jejuar sem que ninguém tenha pedido ou sugerido. Pode ser que tenha impulsos súbitos para fazer coisas que não fazem sentido lógico imediato, mas que fazem sentido espiritual profundo. Ricardo, engenheiro experiente de São Paulo, me relatou uma história absolutamente impressionante. Durante 3 meses consecutivos, acordava exatamente às 13h20 da manhã, com uma sensação estranha e persistente no peito. Não conseguia absolutamente voltar a dormir. Não era pesadelo terrível. Não era ansiedade clínica. Era uma inquietação santa. Uma expectativa inexplicável que não conseguia racionalizar, nem controlar. Orava fervorosamente. Lia a Bíblia. Adorava. Mas a sensação permanecia intacta. Chegou a procurar médico pensando que poderia ser algo físico detectável. Todos os exames cardiológicos deram perfeitamente normais. Até que numa sexta-feira, às 2 da tarde, recebeu uma ligação completamente inesperada. Era um headhunter internacional, oferecendo uma posição executiva numa multinacional alemã. Salário 3 vezes maior que o atual. Moradia completamente paga. Escola particular para os filhos. Seguro-saúde internacional premium. Carro da empresa. Participação nos lucros. A proposta era tão generosa que parecia mentira elaborada, mas era completamente real e legítima. E Deus havia usado estrategicamente aqueles 3 meses de inquietação inexplicável para preparar seu espírito para uma mudança de vida que sua mente jamais conseguiria ter planejado ou imaginado. Essa inquietação sagrada é o segundo sinal incontestável. Seu espírito está espiritualmente grávido de possibilidades divinas que muito em breve se manifestarão poderosamente na sua realidade física. Sinal número 3. Os sonhos mudam drasticamente de qualidade. Em Mateus, capítulo 1, versículo 20. José recebeu direção sobrenatural através de sonhos específicos que mudaram completamente o rumo da história. Em Gênesis, capítulo 28, Jacó teve o sonho da escada conectando o céu e a terra, revelando dimensões espirituais que ele jamais havia conhecido. Em Daniel, capítulo 7, o profeta recebeu as maiores revelações proféticas através de visões noturnas, que definiram o futuro de nações inteiras. Seus sonhos têm sido dramaticamente diferentes ultimamente. Mais vívidos e coloridos. Mais simbólicos e significativos. Mais memoráveis e impactantes. Você acorda regularmente com a sensação clara de que recebeu uma mensagem extremamente importante, mas que precisa de discernimento espiritual para decodificar completamente. Deus usa os sonhos como uma linguagem direta com nosso espírito. Durante o sono natural, nossa mente racional está completamente desligada. Nossas defesas psicológicas estão baixas e nosso espírito fica infinitamente mais receptivo às comunicações celestiais. É sua forma de bypassar nossa
racionalização e falar diretamente com a parte mais profunda do nosso ser, quando ele está preparando um milagre. Começa a plantar sementes de fé através dos sonhos. Começa a te mostrar possibilidades que sua mente acordada rejeitaria automaticamente como impossíveis. Começa a expandir sua visão, além das limitações que você aceita como normais e permanentes. Talvez você tenha sonhado com água corrente abundante, que na linguagem bíblica representa provisão e abundância. Talvez com portas grandes se abrindo automaticamente, representando oportunidades sobrenaturais. Talvez você tenha se visto voando livremente ou subindo montanhas altas, representando elevação e superação de obstáculos. Pode ser que tenha sonhado com pessoas queridas que já morreram, te entregando objetos simbólicos como chaves douradas, documentos importantes ou presentes significativos. Na linguagem espiritual, isso representa heranças, legados ou bênçãos geracionais sendo liberadas sobre sua vida. Absolutamente, não descarte esses sonhos como subconsciente trabalhando aleatoriamente. Quando Deus está se preparando para agir poderosamente, seus sonhos se tornam proféticos, reveladores, direcionais. Ana, enfermeira dedicada de Recife, sonhou 3 vezes consecutivas que recebia chaves douradas das mãos de sua avó, que havia falecido 10 anos antes. No sonho, a avó dizia claramente: "Estas chaves abrem o que sempre pertenceu à nossa família." Ana acordava emocionada, mas não conseguia entender o significado. Na 3ª semana após os sonhos, recebeu uma ligação inesperada de um advogado em Portugal. Havia uma propriedade da família que estava sendo disputada há décadas nos tribunais europeus. Documentos que comprovavam a legitimidade da herança tinham sido finalmente encontrados, e Ana era a única herdeira viva com direito legal à propriedade. O valor da herança mudou completamente sua situação financeira para sempre. E as chaves douradas do sonho faziam perfeito sentido profético. Deus havia usado os sonhos para preparar seu coração para uma bênção que ela nem sabia que existia. Quando Deus está prestes a realizar um milagre na sua vida, Ele primeiro te visita nos sonhos. É o 3º sinal incontestável de que algo sobrenatural está sendo preparado nos bastidores celestiais. Sinal número 4. As coincidências impossíveis se multiplicam exponencialmente. No livro de Esther, todas as circunstâncias se alinharam de forma matematicamente impossível para salvar o povo judeu do genocídio planejado. Cada timing preciso, cada encontro estratégico, cada decisão política conspirou sobrenaturalmente a favor do plano divino. Em Ruth, capítulo 2. Cada encontro aparentemente casual foi orquestrado com precisão cirúrgica divina. Em Atos dos Apóstolos, as portas se abriram de forma completamente sobrenatural para o apóstolo Paulo. Exatamente nos momentos que ele mais desesperadamente precisava. Você tem notado sincronicidades absolutamente estranhas ultimamente? Encontros inesperados que parecem ser muito mais que simples coincidência? Pessoas certas aparecendo no momento matematicamente exato? Oportunidades surgindo literalmente, do nada? Informações cruciais chegando até você através dos canais mais improváveis e inesperados? Deixa eu te explicar algo absolutamente fundamental sobre o reino invisível de Deus. Não existe coincidência nem sorte. Existe coordenação divina meticulosa. Quando Ele está prestes a realizar um milagre transformador na sua vida, começa a alinhar estrategicamente pessoas, circunstâncias, oportunidades e recursos, como peças de um quebra-cabeças celestial gigantesco e complexo. Pode ser aquela pessoa do passado que te ligou completamente do nada, depois de 5 anos sem qualquer contato. Pode ser aquele convite totalmente inesperado para um evento onde você conheceu alguém
extremamente importante. Pode ser aquela informação absolutamente crucial que chegou até você através de uma conversa aparentemente casual no elevador. Pode ser aquele obstáculo gigantesco que se removeu sozinho, depois de meses te bloqueando sistematicamente. Deus está movendo peças no tabuleiro completamente invisível da sua vida. Cada sincronicidade é uma peça sendo posicionada estrategicamente para o cheque-mate da bênção. Cada coincidência é um sinal claro de que forças sobrenaturais estão trabalhando incansavelmente em seu favor nos bastidores da realidade. Roberto, empresário de Belo Horizonte, estava literalmente à beira da falência total quando começou a notar sincronicidades absolutamente impossíveis. Em uma única semana, 3 pessoas completamente diferentes, em contextos totalmente distintos, mencionaram exatamente o mesmo nome de um potencial investidor. Na segunda-feira, foi sua cabeleireira que mencionou casualmente. Na quarta-feira, foi o mecânico do seu carro durante uma conversa aleatória. Na sexta-feira, foi uma conversa completamente casual no elevador com seu vizinho. O mesmo nome específico, 3 vezes, por pessoas que não se conheciam absolutamente. Parecia conspiração cósmica planejada. Decidiu investigar ativamente. Descobriu que seu vizinho não apenas conhecia esse investidor pessoalmente, como eram amigos de infância que se reencontravam regularmente. Uma conversa levou naturalmente a outra. Um café informal levou a uma apresentação formal. E no final do mês, Roberto tinha não apenas o investimento que desesperadamente precisava para salvar sua empresa, mas um parceiro estratégico para expandir seus negócios para 5 estados diferentes. O que salvou Roberto não foi sorte nem networking. Foi Deus orquestrando sincronicidades matematicamente impossíveis para manifestar um milagre financeiro que estava sendo preparado há meses. Nos bastidores espirituais, quando as coincidências se multiplicam drasticamente na sua vida, não é o universo conspirando a seu favor. É Deus movendo céu e terra simultaneamente para posicionar você no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para receber exatamente o que Ele já havia determinado te dar. Sinal número 5. O passado doloroso começa a fazer sentido divino. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. José olhou para trás e entendeu completamente que todos os seus sofrimentos brutais, a traição covarde dos irmãos, a prisão injusta, os anos de esquecimento, foram estrategicamente orquestrados por Deus para salvá-lo e salvar nações inteiras da fome devastadora. Em Jó, capítulo 42, todas as perdas devastadoras foram contextualizadas numa restauração dupla que glorificou a Deus diante de todo o universo espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Paulo compreendeu que suas fraquezas, limitações e sofrimentos revelaram o poder de Cristo, de uma forma que a força humana jamais conseguiria. Você tem olhado para trás ultimamente e pensado: meu Deus, agora entendo perfeitamente por que passei por aquilo. Conexões que não faziam nenhum sentido antes começaram a se iluminar na sua mente, como peças de um quebra-cabeças complexo, finalmente se encaixando perfeitamente. Aquela rejeição que te partiu o coração 5 anos atrás. Aquela demissão que te deixou completamente desesperado. Aquela traição que te fez questionar se poderia confiar em alguém novamente. Aquela doença que te forçou a parar e reavaliar prioridades. Aquela perda financeira que te humilhou publicamente. Quando Deus está prestes a te usar poderosamente, Ele começa a te revelar como cada dor foi absolutamente proposital, como cada rejeição te preparou especificamente para a aceitação certa.
Como cada porta fechada te direcionou para a porta que Ele sempre quis abrir. Como cada vale doloroso te deu músculos espirituais para subir a montanha que Ele havia preparado para você escalar. Sua história não é uma série aleatória de acidentes cósmicos. Não é azar, má sorte ou falta de bênção divina. É um roteiro divino sendo revelado, capítulo por capítulo. E quando você começa a ver o fio condutor, é porque o grande final está se aproximando rapidamente. Deixa eu te dizer algo que vai mexer profundamente com tudo que você sempre acreditou sobre seus sofrimentos passados. Cada lágrima que você derramou em secreto, achando que ninguém estava vendo, foi coletada cuidadosamente pelo céu. Cada noite que você dormiu com o coração partido foi contabilizada nos registros eternos. Não porque Deus se alegra com sua dor, mas porque Ele estava forjando em você uma capacidade de carregar glória que pessoas que nunca sofreram não conseguiriam suportar. O ouro precisa passar pelo fogo para se purificar. O diamante precisa passar por pressão extrema para se formar. E você, meu querido, passou pelo fogo e pela pressão, porque Deus estava preparando você para carregar algo precioso demais, para ser confiado a qualquer pessoa. Aquelas noites em claro, chorando por uma situação que parecia impossível de resolver. Você estava desenvolvendo músculos de oração que agora te permitem interceder com autoridade. Aqueles meses de solidão forçada, quando todos te abandonaram, você estava aprendendo a encontrar em Deus uma satisfação que multidões não conseguem dar. Aqueles anos de luta financeira, quando mal conseguia pagar as contas, você estava sendo libertado do amor ao dinheiro para poder receber abundância sem que ela corrompesse seu coração. Fernanda, psicóloga de Curitiba, passou 5 anos cuidando da mãe com Alzheimer. Viu sua carreira estagnar, seus relacionamentos se desfazerem, suas economias se esgotarem. Chegou a questionar se Deus havia se esquecido dela. Quando a mãe faleceu, Fernanda estava completamente exausta, emocional e financeiramente devastada. 6 meses depois, recebeu um convite inesperado para coordenar um projeto internacional de cuidados para idosos. Sua experiência pessoal com Alzheimer, combinada com sua formação em psicologia, fez dela a candidata perfeita. O salário era 4 vezes maior que qualquer coisa que já havia recebido. Incluía viagens pelo mundo e a posicionou como referência global na área. Aqueles 5 anos que pareceram perdidos, na verdade foram sua pós-graduação prática, para o propósito que Deus havia preparado. Cada dificuldade foi uma credencial. Cada lágrima foi um investimento no seu futuro ministerial. Sinal número 6. A unção de intercessão aumenta sobrenaturalmente. Em Lucas capítulo 6, versículo 12. Jesus passou noites inteiras em oração, antes de escolher os 12 discípulos. Em Atos, capítulo 12, versículo 5. A igreja orava sem cessar, dia e noite, antes de Pedro ser liberto sobrenaturalmente da prisão. Em Daniel, capítulo 10, versículo 3. O profeta orava e jejuava 3 semanas consecutivas, antes de receber uma das maiores revelações proféticas da Bíblia. Você tem sentido uma compulsão estranha para orar ultimamente? Uma fome inexplicável de buscar a Deus, que não consegue controlar? Você acorda de madrugada, com palavras de oração brotando do seu coração, sem que você tenha planejado ou forçado? Isso não é fanatismo religioso. Isso não é exagero espiritual. É ativação divina. Quando Deus está prestes a mover sua mão poderosamente na sua vida, Ele primeiro desperta em você uma fome sobrenatural de intimidade com Ele.
Ele te puxa para perto, antes de te usar publicamente. Talvez você tenha notado que não consegue mais fazer orações superficiais, que pedidos pequenos e egoístas não ocupam mais seu tempo de comunhão, que você é compelido a interceder por coisas maiores, por pessoas que nem conhece direito, por situações que estão completamente além da sua compreensão natural. Carolina, enfermeira de Brasília, começou a acordar todo dia exatamente às 4 da manhã, com uma vontade irresistível de orar. Não era disciplina religiosa. Era compulsão espiritual. Durante 2 meses orou intensamente todas as madrugadas, sem saber exatamente por quê. Orava por pessoas que nem conhecia, por situações que nem sabia que existiam, até descobrir que naquele mesmo período, uma herança familiar milionária estava sendo disputada nos tribunais superiores. Suas orações específicas, feitas sem conhecimento consciente da situação, alinharam-se exatamente com as decisões judiciais que favoreceram sua família. Sinal número 7. O medo do inimigo se intensifica drasticamente. Em Êxodo capítulo 5, Faraó intensificou brutalmente a opressão dos israelitas, justamente quando a libertação sobrenatural estava às portas. Em Ester, capítulo 3, Amã planejou o genocídio total do povo judeu, exatamente quando a proteção divina estava sendo preparada nos bastidores do palácio. Você tem enfrentado ataques espirituais estranhos ultimamente? Oposições que surgem do nada? O inimigo intensifica os ataques quando sabe que algo poderosamente transformador está prestes a acontecer em sua vida. Respire fundo e se prepare, porque vou te revelar 3 passos práticos para ativar os sinais e acelerar a manifestação do seu milagre. Deus não pede obediência sem explicação. O que vou compartilhar parece simples, mas o poder é milagroso. Há 3 passos divinos para ativar essa bênção em sua vida. Passo 1. Reconheça conscientemente os sinais como confirmação divina. Às 6 horas da manhã, por 7 dias seguidos, declare em voz alta: reconheço os sinais que o Senhor me enviou. Recebo cada um como confirmação de que meu milagre está preparado e a caminho. Assim como os magos reconheceram a estrela que os guiou até Jesus, você deve reconhecer conscientemente os sinais que Deus envia. Esse ato de reconhecimento é como uma chave no reino espiritual. Abre portas fechadas para aqueles que agem apenas por conveniência. Esse reconhecimento não é apenas mental, é espiritual. É você dizendo ao céu: estou atento. Estou prestando atenção. Estou alinhado com o que o Senhor está fazendo. Imediatamente sentirá uma paz estranha, uma certeza que não vem das circunstâncias, mas da convicção divina. Em 2 semanas, sua percepção espiritual estará mais aguçada. Sinais, antes despercebidos, se tornarão óbvios. Passo 2. Prepare-se ativamente para o milagre. Entre 7 e 9 da noite, por 21 dias, realize um ato profético de preparação. Pode ser organizar um espaço em sua casa como se a bênção já tivesse chegado. Pode ser pesquisar oportunidades na área em que espera o milagre. Pode ser preparar documentos ou recursos necessários para quando a porta se abrir. Assim como Noé construiu a arca antes da chuva, você deve preparar o recipiente antes da bênção chegar. Esse ato de fé antecipada é um sinal para o céu de que você realmente acredita que o milagre virá. A preparação ativa não é apenas prática, é profética. É você declarando, através de ações, que sua fé não é passiva, mas expectante e participativa. Dentro de uma semana sentirá uma energia diferente. Uma expectativa que mexe com seu interior de forma inexplicável. Em 1 mês, oportunidades começarão a surgir, confirmando que você está no caminho certo. Passo 3.
Declare publicamente sua expectativa. Ao final desses 21 dias, compartilhe com pelo menos 3 pessoas próximas que você está esperando um milagre específico. Não com cobrança ou desespero, mas com certeza e expectativa. Assim como Maria visitou Isabel e compartilhou o milagre que carregava, você deve verbalizar externamente o que Deus tem feito internamente. Essa declaração pública é uma ativação no reino espiritual. O que estou compartilhando tem 3 níveis de compreensão. No nível mais simples, é uma prática de fé que qualquer pessoa pode realizar. Para aqueles com maior discernimento, é um ato profético que alinha sua vida com o propósito divino. Mas em seu nível mais profundo, que poucos compreendem, é uma ativação de um chamado ancestral que estava adormecido em sua linhagem espiritual. Você já não é quem o mundo diz que você é. Já não é vítima das circunstâncias. Você é filho do Altíssimo, com autoridade para decretar mudanças no reino espiritual que se manifestam no reino natural. O que uma vez foi dor, agora será propósito. O que foi rejeição, será preparação divina. A Escritura diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. No momento exato, quando o processo estiver completo, quando seu coração estiver pronto, você verá a manifestação plena desta promessa. E será tão específico, tão impossível de ser explicado pela lógica humana, que você saberá sem sombra de dúvida que foi o dedo de Deus agindo a seu favor. Há algo que preciso confessar. Algo que vai te surpreender. Tudo que você experimentou até agora, todos os obstáculos e provas, não eram para te destruir. Eram sinais de que você foi escolhido para um propósito maior. O que você está experimentando agora foi profetizado há séculos. Você está vivendo o cumprimento de uma palavra ancestral. Está participando de um plano divino que começou antes de você nascer e continuará depois que partir. Agora te pergunto, você está disposto a confiar quando não entende? Aceita este chamado divino? Junta-se àqueles que decidiram caminhar por fé e não por vista. Àqueles que aceitaram seu propósito eterno. Escreva "Aceito meu chamado" nos comentários como uma declaração pública de seu compromisso. Cada vez que você compartilhar essa bênção, ela retorna para você multiplicada. Compartilhe com 5 pessoas que precisam dessa revelação. Hoje, na próxima semana, revelarei como identificar o timing exato da manifestação do seu milagre. Sinais específicos que confirmam que você está nas últimas 48 horas, antes da transformação que mudará tudo. Oremos juntos. Pai Celestial, você reconhece cada pessoa que está escutando estas palavras? Declaro que esta palavra não voltará vazia, que cada coração preparado receberá a manifestação plena da sua promessa, que os 7 sinais se ativem na vida de cada um que creu. E que a paz que sobrepassa todo entendimento guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.